Quero ler a palavra do Senhor com os irmãos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Você crê no Jesus que traz a existência? Eu creio, irmãos. Ele traz a existência. Capítulo 11, alguns versículos apenas para a nossa meditação, versos 6, 17 e 20. O verso 6 diz assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Deus, não permita que eu atrapalhe, ó Deus, a meditação da Tua palavra, não permita que eu venha atrapalhar, ó Deus, a revelação da Tua palavra, mas que eu possa ser usado pelo Senhor nesta noite, Deus, para abençoar o Teu povo e ser abençoado através da Tua palavra, porque nós cremos nela, nós cremos na Tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, a Tua palavra que tem falado muito ao nosso coração neste altar. Eu lhe peço que assim aconteça nesta noite, que a Tua palavra fale, traz, Senhor, a revelação a nós, pois nós queremos sair daqui renovados e transformados pelo poder da Tua palavra. Em Tuas mãos eu coloco, Senhor, a Tua igreja, Pai, e já te pedindo, Deus, que nada venha atrapalhar a Tua palavra. Se há, Senhor, alguma força contrária, Senhor, que bata em retirada deste lugar, pois nós não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui, ou sequer se manifestar nesta igreja, porque essa igreja é santa, é do Senhor. Somente a Ti, Senhor, nós damos total liberdade. Ó Espírito Santo, tome a nossa mente cativa, Senhor, e trate conosco segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Assim eu oro, te agradecendo por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu creio que essa palavra, esse texto, ele tem verdades de Deus para nós. João aqui ele está narrando um quadro de alguém enfermo, Lázaro. Ele narra sobre o acometido a Lázaro, até que essa doença leva Lázaro a óbito. Não foi uma doença qualquer, não foi uma enfermidade, não foi uma gripezinha qualquer, não foi uma dengue. Foi algo que levou ele à morte. E o verso 13, o verso de 1 a 3, perdão, ele diz assim, ele começa dizendo a narrativa: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem Tu amas. Essa é a história de 3 irmãos que vivem em uma casa, onde o irmão, a Bíblia não fala sobre algo mais sobre essa família, não relata sobre os pais, se haviam pais, mas diz que Lázaro, o homem da casa. E quando eu vejo essa palavra, eu penso no provedor, eu penso no homem, naquele que cuida da família. E esse provedor, ele agora estava morto, ele agora havia morrido. E Lázaro, querido, ele adoece, e após ele ter adoecido, eles mandam que as irmãs agora avisem para Jesus. Ela vai lá e avisa Jesus. Avisa que esse Lázaro, a quem Jesus ama, a quem o Senhor ama, ele está enfermo. Eu fico imaginando, irmão, se isso fosse conosco. Você com alguém enfermo na sua família e dissesse: olha, avisa para Jesus
que o seu tio, seu primo, seu pai, seu irmão, seu filho, ou esposo, está enfermo. Isso com certeza geraria uma expectativa em nosso coração. Olha, eu vou lá, vou avisar Jesus e eu volto com a resposta da cura. Porque é isso que nós esperamos. Sempre que nós dobramos o nosso joelho, talvez você não saiba, querido, mas nós temos um culto aqui às terças-feiras de oração. Quem sabe disso? Amém? Temos culto de oração. E quando nós dobramos o nosso joelho, que nós oramos, buscamos no Senhor, nós buscamos no Senhor a resposta. Porque nós queremos resposta das nossas orações. Então nós oramos por enfermo, nós adoramos o Senhor de joelho, nós oramos por algumas causas e após a oração, a expectativa certamente daqueles que oram é ter uma resposta. Então essa era a expectativa. Mas o interessante é que essa Maria, irmã de Lázaro, diz a Bíblia que foi a mesma que ungiu o Senhor. Alguns detalhes nessa palavra que eu quero destacar. Aqui no verso 2, mais uma vez, diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que fez o quê? Ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Certamente, se ela estivesse em pé, ela não enxugaria com os cabelos os pés de Jesus. No mínimo, ela teria que estar de joelho. No mínimo, ela teria que estar prostrada aos pés do mestre para enxugar os seus pés com o cabelo. Mais uma vez eu digo, querido, é isso que fazemos aqui. Nós dobramos o nosso joelho na presença do Senhor e nós buscamos o Senhor em oração. E a palavra do Senhor também destaca um outro detalhe, que Jesus, ele agora demora 4 dias. 4 dias para chegar, e quando ele chega, a notícia já muda. Já não é mais o Lázaro que está enfermo, mas sim o defunto Lázaro. Olha, esse agora já está morto. O verso 20, que nós destacamos, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu no seu encontro. E a Maria? Aquela que ungiu o Senhor e enxugou com os seus cabelos os pés. O que ela estava fazendo? Olha o que diz a palavra do Senhor. Maria estava o quê, irmãos? Porém, ficou sentada em casa. Maria, aquela que ungiu, agora ela está em casa prostrada. Agora ela está em casa sentada. Quero abrir um parêntese aqui. Você precisa orar. Sai da prostração e ore. Entende isso? Venha orar. Saia do seu estado inerte. Às vezes a gente prega, a gente fala, eu não sei quantas mensagens sobre esse assunto você já ouviu aqui. Mas não adianta nós ouvirmos uma palavra sem tomar decisões. Saia da sua inércia e venha orar. Eu quero destacar esse verso 17, que diz assim: quando Jesus encontrou Lázaro, já sepultado, havia 4 dias. Amados, se nós pegarmos esse versículo 17 e nós isolarmos ele, tirarmos aqui desse contexto, qual seria a mensagem que esse versículo estaria falando para nós? O que esse versículo estaria tratando conosco? Esse versículo, ele passa para nós que quando Jesus chegou, já não havia mais nenhuma possibilidade de vida. Se nós destacarmos, nós vamos observar que esse texto ele vai nos levar a pensar que não tem mais jeito. Olha, acabou, é como se dissesse agora que o Senhor veio. Agora não adianta mais nada. O que adianta o Senhor estar olhando para um defunto? Aquele Lázaro no qual, eu só estou conjecturando, aquele Lázaro, Senhor, no qual nós lhe avisamos há 2 dias atrás, ele ainda estava vivo. Quando nós lhe avisamos. Mas agora acabou. Olha para o texto. E eu pensando, eu isolando esse texto, querido, isso parece uma santa provocação. Olha, aquele Lázaro, sabe, Senhor, o Lázaro, que o Senhor foi avisado, porque ele foi avisado. Ele agora
morreu. Eu quero tomar esse versículo e pensar um pouco na nossa vida, irmãos. Amado, João, ele é testemunha desse fato. João, ele declara o que havia acontecido, porém ele faz um relato provocando a nossa fé cristã. Parece uma santa provocação. Ele destacou isso aqui, olha, aquele já morreu. Esse texto, ele traz uma revelação do nosso comportamento enquanto cristãos diante das difíceis situações que nós atravessamos. Quantas vezes você questionou exatamente isso, Senhor, agora que o Senhor chegou? Agora não tem mais jeito, Senhor. Agora o meu casamento já está arruinado. Agora que o Senhor chegou, agora a doença já está se alastrando. Agora que o Senhor chegou, agora eu já estou desempregado, agora eu já estou passando fome. Quantas vezes nós questionamos com Deus? Quantas vezes nós nos colocamos exatamente nessa condição, querido? Porque a nossa falta de fé, ela nos leva a pensar exatamente assim, que mesmo com Jesus não tem mais jeito. A nossa falta de fé nos leva a pensar isso. Mesmo quando nós ministramos que o Senhor, Ele pode todas as coisas, que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus é Deus de poder, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, mesmo nós ministrando essa palavra, em meio às lutas e dificuldades, nós pensamos exatamente assim: agora, Senhor, agora já é tarde. Traz agora à sua memória, irmãos, o que foi sepultado na sua vida. Traz agora à sua memória aquilo que você enterrou. O que foi que você deixou lá para trás. Quantas coisas foram sepultadas durante a trajetória da sua vida. Quantas coisas você enterrou porque pensou exatamente desse jeito. Senhor, não tem mais jeito. Não há mais possibilidade nenhuma. Há pessoas que têm coisas sepultadas na vida, queridos, e que mesmo com Jesus estão desmotivadas. Pessoas que sepultaram coisas na vida, que mesmo sabendo que Jesus é poderoso, deixou a desmotivação encher o coração. Sabe o que é isso, irmão? Falta de fé. Falta de crer na palavra do Senhor. Falta de crer naquele que chega e diz para o morto: sai para fora. Porque nós lemos um texto que é real. Isso não é uma falácia, isso é real, foi um fato que aconteceu, não é uma história, não é uma historinha em quadrinho, irmãos. Isso é história da vida de Jesus. Ele tem poder para ressuscitar mortos. O nosso Deus é poderoso. Jesus está diante de uma família de 3 pessoas, porém só uma delas foi espontânea com o Senhor. Isso acontece no meio da igreja, na família de Deus. Em meio a uma multidão, nós destacamos poucos que são espontâneos, poucos que se chegam diante do Senhor. Poucos são aqueles que dobram o joelho diante do Senhor e clamam ao Senhor. E estamos diante da família. No verso 2 ele diz isso: essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo. Ela fez isso espontaneamente. João nos traz uma provocação, irmãos, nesse verso 17. Aí eu leio o 17 e ele diz: chegando Jesus, enquanto Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quando eu vou lá no 39, olha o que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Por quê? Porque já é de 4 dias. Senhor, o senhor está esquecendo de um detalhe. Aquele que está lá dentro cheira muito mal, é um defunto, Senhor. O Senhor quer que eu tire a pedra, o que é que o Senhor vai ver lá dentro? Como é que eu vou tirar essa pedra e por que eu tenho que tirar a pedra? Parece uma provocação, sim ou não, irmão? Não parece que o Senhor está nos provocando a pensar? O que nos dá a entender é que João está dizendo: demorou muito. Olha, demorou muito. E agora não resta mais nada a ser feito.
Seja sincero com Deus nessa noite. Você já pensou dessa maneira, irmão? Em alguma situação da tua vida, você já pensou desse jeito? Senhor, agora é óbito. Agora já era. Depois, Senhor, depois que eu peguei esse resultado aqui, Senhor, não tem mais jeito. Com certeza. Pode não ter sido uma situação de uma enfermidade, mas em alguma situação da nossa vida, nós pensamos exatamente assim. Agora, então, que nós estamos atravessando uma luta terrível, irmãos, a gente pensa, Senhor, onde é que tu estás? O Senhor não está contemplando a minha vida? Aí a gente coloca um monte de situações diante do Senhor, como se o Senhor não soubesse quem eu sou, como se o Senhor não soubesse quem você é. Senhor, eu sou fiel, Senhor, eu faço tudo na tua presença, Senhor, eu tenho estado todos os dias na tua presença. Querido, Deus te conhece, você que não conhece Deus. Nós é que não o conhecemos na profundidade, mas Ele nos conhece. Porque se nós o conhecêssemos profundamente, nós veríamos que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo que acontece disso, olha, essa enfermidade não é para a morte, é para que o meu nome seja glorificado. Ou seja, vocês verão o milagre. Vocês verão o milagre. Mas nós não o conhecemos profundamente. Ele nos conhece na profundidade. Só restava agora dar os pêsames à família de Lázaro, virar as costas e vir embora. Não resta mais nada, afinal de contas já está morto. Pense nessa noite, querido, e fale para o Senhor o que é que foi sepultado na sua vida. Amado, quando Jesus chega, mesmo que você tenha sepultado, Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder. O que é que você enterrou e deixou enterrado lá atrás? Quando nós olhamos, muitas vezes, para um drogado, um dependente químico, você olha e diz o quê? Vai morrer. Não é assim? Não é assim, Julinho? Não tem mais jeito. A gente enterra. Bota lá dentro do túmulo, coloca uma pedra para deixar bem preso e diz, Senhor, esse não tem mais jeito. Mas quando Jesus chega, Ele traz a vida. Você entende isso, irmão? O Evangelho, quando entra, ele traz vida. Quando ele entra, ele traz vida e vida em abundância. Esse é o Evangelho. Nós estamos aqui diante de milagres de Deus. Se você olhar para o teu lado, aí você vai ver um milagre de Deus aqui dentro. Ah, pastor, mas aonde estão os cegos que enxergaram? Aonde estão os mudos que falam? Está do teu lado. Ué, mas ele era mudo? Ele era cego? Ele era surdo? Sim. Porque essa pessoa que está do seu lado era um defunto. E Deus nos deu vida. E vida em abundância em Cristo Jesus. Olha quantos milagres tem aí, irmãos. Sem contar na vida pregressa que muitos de nós já tivemos. Se nós começarmos a contar testemunhos aqui, você vai ver a vida que cada um dos irmãos passaram. Ah, pastor, mas eu nasci no lar evangélico. Filho de crente não é crente, irmãos. Você está entendendo isso? Filho de crente não é crente. Você precisa ouvir a palavra, entender a palavra, se render a Cristo. Mesmo que tenha na sua família todos evangélicos. Se você não se render a Cristo, você não é de Cristo. Entende, irmão? É preciso se render. É preciso aceitar o plano de salvação. É preciso crer que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os meus pecados. É preciso crer que Ele perdoa os meus pecados. É necessário se arrepender dos pecados. Não basta somente ter na família crentes. Eu costumo dizer que filho de pastor não é pastorzinho, irmão. Não, é filha de pastor, não, já está salvo. Não está. Tem que ouvir a palavra, entender a palavra, se render a Cristo. Porque Ele é o único que pode nos dar vida. A palavra do Senhor diz que todos estavam mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não é dom de vós, isso não é o meu dom, não é seu dom, mas isso é dom de Deus, é graça, é favor imerecido.
Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. O evangelho, quando entra, ele traz vida, irmãos. A palavra, quando entra, ela traz vida. Quando Jesus chega, chega a vida. Quando Jesus chega, chega a paz. Quando Jesus chega, chega a saúde. Pastor, estou atravessando muitos problemas. Você pode ter todos os problemas da vida, mas se você está em Cristo, você baixa a sepultura e vai estar com Ele na eternidade. Você entende isso? Eu não estou falando de problemas dessa terra, eu estou falando de vida espiritual. Eu estou falando de vida abundante em Cristo. Quando nós baixarmos a sepultura, irmãos, o Senhor está nos esperando lá do outro lado e dizendo para mim e para você: vinde, bendito de meu Pai, vinde, vinde. Entende, irmãos? A certeza que nós temos em Cristo, quando Ele chega, chega a libertação. Quantos aqui foram libertos por Jesus? Liberto, querido. Quando Jesus chega, chega a libertação. Quando Ele entra, o diabo bate retirada. Quando Ele chega, a morte sai. Quando Ele chega, a droga sai. Quando Ele chega, chega a vida. Assim é Jesus. Nosso Deus é Deus que traz vida. Fique tranquilo, querido, nessa noite. Jesus chegou. E o quadro vai mudar. Ele chegou, Jesus chegou. Ele é poderoso, mesmo depois de haver sepultado há dias. Ele mudou o quadro. Fique imaginando a cara daquelas pessoas que estavam ali, quando Jesus disse: tire a pedra. Senhor, mas já cheira mal. Você imagina que meia dúzia saiu de perto. Não, eu não vou sentir esse cheiro horroroso. Eu não vou ficar aqui para ver esse negócio. Isso parece até uma peça teatral. E tirar pedra. Mas é necessário. Para que haja vida, você precisa tirar a pedra. Que pedra, pastor? Essa tua falta de fé. Porque para tirar a pedra tem que ter fé. Tem que ter fé. Tire a pedra. E tirou a pedra. Jesus é poderoso. Mesmo depois de haver sepultado há dias, Ele trouxe a vida. O que foi sepultado na sua vida, querido? Sabe o que eu tinha sepultado na minha vida há muitos anos? Eu sepultei dizendo: não tem mais jeito. Para mim não dá mais. Eu havia sepultado meus estudos, irmão. Eu, quando cheguei nessa igreja, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque o meu Deus é poderoso para mudar a história. Eu não tinha nem o 2º grau. Quantos sabem disso? Ai, que bom. Ninguém sabia, ficar sabendo agora. O sonho tinha sido sepultado, sabe, Malu? Sepultei o sonho. Deus começou a mover, olhando para o meu pastor, eu digo: meu Deus do céu, homem culto, graças a Deus por isso. Chega o irmão é culto, aí convivendo ali com aquele jovenzinho ali que está com o dedo na boca ali, ó, Bruninho. Uma capacidade, eu falei: meu Deus, eu estou cheio de cabelo branco, Senhor, eu não quero morrer desse jeito. Aí fui estudar, irmão. Sabe qual foi uma alegria da minha vida? Eu falei: compartilhei com o meu pastor. Falei: pastor, estou muito feliz, eu terminei meu 2º grau. Falei: Senhor, estava lá sepultado. Há anos sepultado, mas ouvindo palavras de fé. A palavra foi gerando fé no meu coração, foi gerando ânimo. Eu disse: eu não posso permanecer na mesmice. Eu tenho que mudar a história. Mudou a história, irmãos. Mudou. Deus ressuscita sonhos. Aquele sonho que você enterrou. Pastor, isso é para mim, pastor, eu também vou tomar essa atitude, querido. Toma carona nisso. Toma carona. Ah, mas eu já estou avançado de idade. Meu irmão, em nome de Jesus, não há tempo para aprendizado. Vai estudar. Você entende? Carlinho está lá, cheio de cabelo branco, está lá, né, Carlinho? Estudando, tem hora da merenda lá, Carlinho? Tem a merenda lá, terminou agora? Terminou agora, que maravilha, irmão. Ninguém diz que tem 80 anos, irmão.
Não, brincadeira, Carlinhos. Estou brincando. Não precisava falar não, Carlinhos. Eu sou o contrário, mais um pouquinho. Mas, querido, é isso. Nosso Deus é aquele que ressuscita os nossos sonhos. O sonho de terminar um estudo. O sonho de ter uma família. Ah, pastor, nem sei se eu vou conseguir, querido. Em nome de Jesus, eu quero te dar outro recado. Jesus chegou. Jesus chegou. O sonho de restaurar a sua família. Jesus chegou. Ele chegou diante do túmulo e lá dentro havia o que? Morte. Jesus chegou. Eu não sei se há morte na tua casa. Eu não sei se você está deitado, meu irmão, minha irmã, ao lado de um defunto. Mas eu quero te dizer que Jesus chegou. Não perca a tua fé. Não perca a fé. Pastor, mas aquele homem é um cabeçudo, é um cabeça dura. Mas minha irmã, desculpe, você também era cabeçuda. E a palavra não te alcançou, sim ou não? Não te alcançou, você não está aqui. Meu irmão, você não está aqui. Então se alegre. Não há impossível. O Senhor, Ele ressuscita aquela cabeçuda lá que está na sua casa, viu? Aquele teu filho, meu irmão, que está nas drogas. O Senhor tem poder para isso, meu. Se o que nós estamos pregando aqui não fosse real, querido, eu não estaria aqui, eu queria ir embora. Por que eu vou ficar ministrando algo que eu não creio? Então, se você crê nessa palavra, sai daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu preciso restaurar essa área da minha vida que está morta. Eu preciso, Senhor, ressuscita isso na minha vida. Coloca diante do Senhor tudo que foi sepultado na sua vida. Jamais será tarde para Jesus realizar um milagre na sua vida. Parece que era tarde, 4 dias já é tarde, não é tarde. O Senhor não chega atrasado, Ele faz tudo dentro do tempo dEle. Porque Ele é Senhor do tempo. Ele chegou no tempo certo. Nós questionamos com Deus: mas Senhor, já acabou tudo. Não acabou. Não acabou. Deus ministrou no meu coração essa palavra dizendo: Paulo, não acabou, não é o fim. Você está entendendo isso? O recado de Deus para a tua vida, meu irmão, não é o fim. Olhe para o lado e veja possibilidades. Olha para frente e veja possibilidades. Deus te trouxe aqui para dizer isso: meu filho, eu sou o mesmo que ressuscitei um morto de 4 dias, não havia mais nenhuma possibilidade de vida, nenhum fôlego de vida, e o Senhor disse: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu. Saiu arrastado, irmão? Saiu carregado por alguém? Não. Saiu com as próprias pernas, irmão. Você está entendendo isso? Jesus é poderoso para ressuscitar mortos. Jesus trouxe de volta a alegria para aquela família. Creia nisso, queridos. Jesus traz da morte a vida. Porque Ele é maior do que os fatos. Ele chegou e o milagre veio junto, aonde Jesus está, há milagre. Se você ler a Bíblia, querido, leia os evangelhos, você vai ver aonde Jesus estava, havia milagre. Milagre, 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 milagre. Mandaram prender Jesus. Vamos prender Jesus. Eles ouviram a palavra e voltaram dizendo: eu não posso prender esse homem. A palavra que ele ministra gerou vida no meu coração. Querido, a palavra que Jesus ministra gera vida. Essa palavra gera vida. Você conhece a história de alguém que se converteu só em ler a Bíblia? Você conhece a história assim? Conhece a história assim? Mas existe. Ah, pastor, peraí. Então ninguém pregou para ele? Sim. O Espírito Santo diretamente. Você entende? O poder dessa palavra. Só em ler a palavra. Lê a palavra. E a palavra vai gerando vida. Vai gerando vida, porque tem vida nessa palavra. Tem vida nessa palavra. Você entende? A palavra do Senhor, ela é poderosa para gerar vida. Esse verso 20, ele é tremendo. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu do seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. O milagre acontece quando você se mexe. Não fique sentada. Não fique sentado.
Começa a se mexer, começa a agir. Se você está passando sérios problemas, eu quero te lançar um desafio nessa noite, querido. Quero lançar um desafio a você. Eu quero te desafiar a estar aqui terça-feira para orar. Pastor, mas aí eu tenho um problema. E eu não tenho não, né, irmão? Eu não tenho problema nenhum. Eu não trabalho, o pastor não trabalha, a esposa não trabalha, ninguém aqui faz nada, né? Carlinhos não trabalha. Você está passando um problema sério? Venha aos pés do Senhor. Tu verás o milagre. Pastor, só se eu orar? Não sei o que digo, não. A Bíblia que diz, querido. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Vem orar. Porque é interessante, pastor, que quando a gente termina de pregar uma palavra, irmão, eu não tenho nada contra isso, não. É só para abrir um parênteses. Aí a gente, em cima da mensagem, a gente convida: vem aqui à frente, vamos orar, você que está passando por problema. Aí vem um monte de gente. Aí quando a gente olha os rostos, é rosto que não está aqui terça-feira. Não está. Pastor, mas é só terça-feira? Não, querido. O culto é terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. É pouco, sim ou não? É pouco ou não é, irmão? Vamos colocar 2 horas por culto, são 8 horas. Quantas horas tem a semana? Você está dando o mínimo para Jesus. O mínimo do seu tempo. Venha orar. Sentado em casa não vai mudar nada. Quando nós nos mexemos, as coisas começam a acontecer. Maria, a mesma que ungiu Jesus, sabe como ela estava agora? Abatida. Ela estava abatida, aquela mesma que ungiu o Senhor. Levanta, querido. Levanta, se mova. Sai da sua inércia, levanta. Esse texto aponta para nós, irmãos. Há muitas pessoas que já estiveram na presença de Jesus e foram bênção e agora estão prostrados. Foram bênção. E agora, parece que estão mortos, vivos. Eu penso nessa palavra, quando o Senhor fala de defunto, querido, Ele não está falando só para aqueles que estão mortos literalmente, não. Fala por os mortos espirituais também. Pessoas que acordam de manhã, que escovam seus dentes, tomam seu café, sai para o trabalho, trabalha, luta, ganha seu dinheiro, volta para casa, parece que está vivo, mas não está, está morto. O fato de você estar se mexendo, o fato de você estar respirando, não quer dizer que você está vivo. Há pessoas que estão dentro da igreja e estão mortas espirituais. Mas o Senhor chegou. Essa é a boa notícia. Jesus chegou e quando Ele chega, a vida chega. Quando Ele chega, a vida. Mesmo que você esteja espiritualmente morto há muito tempo, querido, creia que o milagre vai acontecer. De que maneira? Eu preciso crer, você só precisa ter fé. Eu estou cansado espiritualmente, tenha fé. Pastor, não aguento mais. Creia, tenha fé. Tenha fé no poder de Deus, tenha fé no Senhor do milagre. O nosso Jesus é o Senhor do milagre. Não importa o tamanho da sua dor, se Jesus chegou o sobrenatural. Aonde Ele chega a vida. Chegou o sobrenatural. Pense um pouco no que foi sepultado na sua vida nessa noite. Qual foi o sonho que você sepultou? Amado, esse texto, ele nos faz pensar que diante das evidências nós desanimamos. Diante das evidências, quando você olha, parece que a coisa não anda, há um desânimo mesmo, e isso é humano. Mas nós não vivemos daquilo que os nossos olhos veem, nós vivemos pela fé. Então, pela fé, saia daqui nessa noite crendo que Ele é poderoso para ressuscitar. Saia daqui crendo que o Senhor é poderoso para ressuscitar, e não importa o tempo. Jesus chegou e a história muda. Jesus, Ele chama a existência que não existe. Essa palavra, querido, é a palavra que faz acontecer em meio ao caos, e Ele é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor em João, no capítulo 1, que a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a palavra. E o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 3? Coloca aí para mim. No princípio criou Deus o quê?
os céus e a terra. E como era a terra? A terra, porém, estava o quê? Morta, sem forma, vazia, estava morta, era um defunto. O que houve? Havia trevas sobre a face do abismo. O que mais, irmão? E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus, a palavra chegou. E a palavra chegou e disse o quê? Haja luz. E o que houve, irmão? Houve luz. Quem chegou? A palavra chegou. Verso 6. E disse Deus, haja o quê? Firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E o que aconteceu? Separação entre águas e águas. Por quê? Porque a palavra chegou. Verso 14, leia comigo. Disse também Deus, haja o quê, irmão? Luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinal, para estações, para dias e anos. E o que aconteceu? Houve luzeiros. A palavra chegou. A palavra. Jesus chegou. E quando ele chega, ele diz, haja paz na tua vida. Haja vida. Haja vida. Haja restauração da tua família. Haja restauração. Querido, você precisa sair daqui nessa noite crendo nisso. Precisa chegar em casa, olhar a sua família de forma diferente. Não olha para a tua casa como um caos. Olha para a sua casa como Jesus olha e diz, haja, haja, haja. Quando você deitar do lado daquele defunto hoje, você põe as mãos e diz, Senhor, haja vida. Haja vida em nome de Jesus. Porque você é a igreja do Senhor, e a palavra, querido, foi ministrada a nós. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Coloque as mãos sobre ele e diga, haja vida nesse defunto. Fala para você mesmo, sabe? Fala com Deus, fala no silêncio com Deus, porque Deus ouve o teu coração, Deus ouve no teu silêncio. Deus ouve o teu silêncio. Você botou os pés, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Botou os pés na tua casa hoje, você diga, Senhor, haja paz nesse lar. Haja paz. Muda a história, Senhor. Muda a história. Há pessoas que estão aqui nessa noite, que vivem uma casa, querido, infernal. Mas o Senhor chegou. E o Senhor está dizendo para você, eu sou o Deus que trago vida. Trago vida em meio ao caos. No verso 20, que diz a palavra de Deus... Verso 20, coloca aí para mim, irmãos. Ah, querido. Aí, volta. Isso, disse mais. Isso, está quase. Disse também Deus. O que ele disse mais, irmão? Leia comigo. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E o que você vê hoje? A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela é poderosa. Verso 24, para nós encerrarmos. Disse também Deus, produz a terra o quê? Seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis. Quem tem animal doméstico aí? Cumpriu-se ou não cumpriu-se a palavra de Deus? O Senhor disse, haja animais domésticos, hajam répteis, e aconteceu. E animais selváticos, segundo a sua espécie. E o que mais? E assim se fez. Haja vida na sua vida, irmão. Haja paz na sua vida. Haja união no seu lar. Haja é a palavra de Deus para nós. Jesus é a palavra. João capítulo 1, verso de 1 a 3 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nem a vida. A vida foi feita por intermédio dele. Por intermédio dele. A palavra de Deus é geradora de vida. A palavra de Deus, ela é viva. Jesus ordena, querido, a morte, e ele traz a existência aonde não há mais nenhuma possibilidade. Aonde não há possibilidade. João, ele declara aqui nesse capítulo 11, no verso 33 ao 44, diz a palavra do Senhor assim, Jesus vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e moveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê.
que fez Jesus? Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava? Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso. Olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não dê atenção aos negativistas. As pessoas, elas falam isso. Onde é que está a sua fé? Aonde está? Aonde está o seu Jesus? Segue-se a palavra, irmãos. Então Jesus disse: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Olha a senha, irmão. Olha a senha para a tua vitória. Se crer, essa é a senha para nós. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: olha a oração, irmão. Você quer ser abençoado? Ore. Jesus orou. O que diz a palavra? Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro! Foi assim ou não foi? Foi mais alto ainda. Lázaro, sai para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os seus pés e as mãos ligadas com atadura, e o rosto envolto em lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A vida. Jesus chegou. Jesus chegou. Você veio aqui essa noite para ouvir isso. Jesus chegou. A voz de Deus traz vida em meio à morte. A voz de Deus deu vida ao sangue de Lázaro. Deu vida à visão de Lázaro. Deu vida aos músculos de Lázaro. Deu vida à pele de Lázaro. Deu vida a cada célula do corpo de Lázaro. A voz do Senhor deu vida. O Senhor está presente nesse lugar, querido. Para Jesus não há fato consumado, porque quando Ele chega, chega o sobrenatural. O sobrenatural acontece. Acontece o sobrenatural. Eu quero nessa noite estar orando por você. Eu quero estar orando com a igreja. Eu quero estar orando com cada um dos irmãos. Porque o Senhor, querido, Ele está reescrevendo uma nova história para a sua vida. O Senhor está reescrevendo uma nova história para a sua família. Se você crê nisso, vamos nos colocar de pé. Você crê que Deus está reescrevendo uma nova história? Há alguma coisa que foi sepultada na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Há alguma coisa, algo que foi sepultado? Existe sonho na sua vida que você enterrou? O que você enterrou na sua vida há muito tempo? Essa é a noite do milagre, para você sair daqui de uma forma diferente. Deus traz à existência o sonho que foi sepultado. E não importa o tempo, querido. Não importa o tempo do sonho. Não importa o tempo. Muitos dirão que não tem mais jeito. Muitos dirão que não há mais vida. Muitos dirão para você que acabaram-se as possibilidades. Muitos dirão isso. Mas creia, não há nenhum outro que possa fazer aquilo que somente o nome de Jesus tem o poder para fazer. Não há nenhum outro. Glória ao nome do Senhor. Se há algo na tua vida que foi enterrado, que foi sepultado, e que você nessa noite precisa dessa oração, dizendo: Senhor, eu preciso ressuscitar isso. Eu preciso restaurar isso. Eu preciso restaurar minha casa, minha família, meu casamento. Eu preciso restaurar minha vida espiritual. Eu estou fraco, eu estou morto espiritualmente, Senhor. Eu preciso restaurar isso.
Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Aquele sonho que você enterrou, querido. Venha, sai do seu lugar. Vamos orar. Vamos orar. Não tenha vergonha não, meu irmão. Ah, pastor, tem algo na minha vida que foi enterrado por uma palavra. Lançaram uma palavra para mim dizendo que não tem mais jeito. Lançaram uma palavra na minha vida dizendo que eu não ia dar certo. Lançaram uma palavra na minha vida dizendo que eu ia ser infeliz. E eu quero te dizer, querido, que você nasceu para ser amado, para ser amada. Nós nascemos para dar certo. Deus não cria perdedores. Você entendeu? Você nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo espiritualmente. Nascemos para dar certo nessa vida. Mas as pessoas lançam palavras contrárias. Às vezes a gente toma posse daquilo e morre com isso no coração. Creia, Jesus chegou. Coloque a mão no teu coração apenas com um ponto de contato. Eu quero orar por vocês. Pai, aqui estão os seus filhos, Pai. Aqui estão as suas filhas. Senhor, eu não sei quais são os sonhos, eu não sei quais foram as palavras lançadas sobre eles, Pai. Eu não sei, Senhor, se alguém falou que não vai dar certo, que nasceu para dar errado. Mas, Pai, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor. Restaura a família, restaura esse lar. Restaura, Senhor, esse sonho, Pai. Esse sonho que ficou para trás. Ó Deus, não permita que isso fique, Senhor, no túmulo, mas que o Senhor traga a vida hoje. Porque eles precisam de um milagre, Senhor. Eles precisam que a vida seja transformada, Pai. Precisa de transformação, de uma vida diferente. E a Tua voz foi ouvida nessa noite por eles. A Tua igreja, Senhor, que está aqui nesse lugar, ouviu a Tua voz. Há situações, Pai, que às vezes a gente olha ao redor, parece que não tem mais jeito. Pai, eu me lembro da compra do terreno, Pai. Quando nós compramos aquele terreno, Pai, parecia que não havia possibilidade mais de crescer, de ir para lugar nenhum, mas o Senhor abriu aquela porta, Pai. Onde a gente acha que não há mais jeito, o Senhor derruba os muros, o Senhor expande, o Senhor abre porta. E muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela expansão. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que o diabo às vezes tenta colocar no nosso coração, o Senhor vem com uma palavra ao contrário, dizendo: eu sou o Deus dessa igreja. Eu sou o Senhor da tua vida. O Senhor é o médico dos médicos, queridos. Pai, traz saúde para essa minha irmã, para esse meu irmão. Desfaz esse laudo, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para uma mudança. O Senhor nos trouxe aqui para ressuscitar, Senhor. Ressuscita sonhos, ressuscita, Senhor, a família. Ressuscita mortos familiares nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que abençoe o lar de vocês. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.